Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Emanuel e juntamente com o Enzo iremos falar sobre as terapias fotodinâmicas. A terapia fotodinâmica, também conhecida como PDT, do inglês Photodynamic Therapy, é uma das modalidades terapêuticas mais estudadas na área da saúde nas últimas décadas. A sua aplicação envolve o uso de um agente fotossensibilizador, luz e oxigênio molecular para destruir tanto células neoplásicas como também micro-organismos. Não apresenta efeitos genotóxicos e mutagênicos e, portanto, não possibilita o desenvolvimento de resistência microbiana. A descoberta do conceito que levaria ao desenvolvimento da terapia fotodinâmica data mais de 100 anos atrás, em 1900. Observou-se que os micro-organismos Paramecia, um tipo de protozoário, foram mortos quando expostos ao corante de acridina na presença de luz solar, mas não quando mantidos com o corante no escuro. Em 1904, foi descoberto que a presença de oxigênio atmosférico também era necessária para que esse efeito de fotossensibilização ocorresse, e o termo fotodinâmico foi assim cunhado. Na década de 1960, observou-se que o derivado da hematoporfirina, outro pigmento, tinha a propriedade de se localizar em tumores quando injetado por via intravenosa e poderia ser utilizado para diagnóstico de câncer, e na década de 70, que os tumores poderiam ser destruídos quando iluminados por luz vermelha. Em 1976, o agente citotóxico responsável pela destruição do tumor foi identificado como sendo o oxigênio molecular singleto. Mas como funciona o mecanismo de ação da PDT? Bem, tudo começa com a molécula de fotossensibilizador, aqui representado por esse pequeno círculo azul. Essa molécula recebe uma quantidade de luz num comprimento de onda específico que a faz sair do seu estado fundamental para o seu estado excitado. As denominações singleto e tripleto aqui nesse vídeo não serão tratadas com profundidade, sendo um vasto material para a gravação de um outro vídeo. Continuando, agora que a molécula do fotossensibilizador está no estado singleto excitado, ela pode passar por vários processos de relaxação que a farão retornar ao estado fundamental. Dentre esses processos, existe o chamado cruzamento intersistema, que faz a molécula sair do estado singleto excitado para o estado tripleto excitado. Esse estado é tido como um estado intermediário, ainda assim excitado, mas que é mais estável e que possibilita a ocorrência das reações que vão dar origem ao tratamento da terapia fotodinâmica. A partir daí, dois caminhos de reação podem acontecer. O primeiro deles, também conhecido como reação de transferência de carga, envolve a tomada de um elétron pelo fotossensibilizador e transferência desse elétron para uma molécula de oxigênio. Essa reação acaba gerando as espécies reativas de oxigênio, também conhecidas como ROS, que são, dentre elas, o peróxido de hidrogênio, o radical superóxido e o radical hidroxila. O outro mecanismo de reação, também conhecido como reação de transferência de energia, envolve, como o nome já diz, a transferência de energia do fotossensibilizador no seu estado excitado diretamente para uma molécula de oxigênio no seu estado fundamental. Essa molécula de oxigênio passa, então, do seu estado fundamental para o seu estado excitado, aqui chamado de oxigênio singleto. O oxigênio singleto é, como já dito anteriormente, a principal espécie que viabiliza a ação da PDT. Porém, as outras espécies reativas de oxigênio também fazem parte do mecanismo de ação global da PDT. Ok, mas quais são os principais usos, vantagens e limitações das terapias fotodinâmicas? Dentre os principais usos das PDTs, temos tratamento de osteonecrose, tratamentos de lesão e infecção oral, cicatrização de feridas agudas e crônicas, tratamentos dermatológicos como acne e verrugas, tratamentos de infecções cutâneas, tratamento de vários tipos de câncer e aplicações na medicina veterinária, principalmente dermatologia e oncologia. Aqui estão alguns exemplos de uso de terapias fotodinâmicas na dermatologia, na odontologia e na medicina veterinária. Note que em algumas figuras nós temos a presença de um corante azul, que é o azul de metileno, que é um dos fotossensibilizadores mais utilizados para essa técnica. Aqui está uma publicação recente, feita pela revista FAPESP, acerca do uso da PDT na redução de resistência de bactéria a antibióticos.
Esse é um campo de estudo bem promissor, principalmente quando falamos sobre a prevenção na ocorrência de superbactérias. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Enzo e eu darei continuidade à apresentação do Manuel, falando agora sobre as vantagens e desvantagens da PDT. Vamos iniciar falando das vantagens. A PDT é menos invasiva que a cirurgia, causando menos danos aos tecidos saudáveis. A luz pode ser direcionada com precisão para a área afetada, minimizando efeitos colaterais. Os pacientes frequentemente experimentam uma recuperação mais rápida em comparação com tratamentos tradicionais como cirurgia ou radioterapia, pois, contexto de tratamento de câncer em contraste com a quimioterapia, a PDT é uma técnica altamente localizada que pode poupar células saudáveis. A radiação ionizante é usada em técnicas de radioterapia que induzem danos ao DNA. No entanto, a luz não ionizante é usada na PDT, e como a maioria dos fotossensibilizadores da PDT, não se acumulam nos núcleos das células. A PDT tem baixo potencial de induzir danos ao DNA, mutações e carcinogênese. Com relação às desvantagens, a eficácia da PDT está limitada pela profundidade da penetração da luz, sendo mais eficaz para tumores superficiais ou áreas onde a luz pode ser facilmente aplicada. Outra limitação é que pacientes tratados com PDT devem evitar a exposição à luz solar e à luz intensa por um período após o tratamento, pois o fotossensibilizador pode ser ativado inadvertidamente, causando danos à pele. Aqui falaremos sobre os fatores que influenciam na efetividade da terapia. Os fatores que determinarão a morte seletiva de células no hospedeiro ou a inativação microbiana estão diretamente relacionados com a molécula fotossensibilizante empregada e as dosimetrias química e luminosa. Entre as características ideais de um fotossensibilizante estão a pureza química, a capacidade de localização específica em tecido, o intervalo pequeno entre a administração da droga e o acúmulo máximo no tecido-alvo, a meia-vida curta, a eliminação rápida do tecido normal, a ativação por comprimentos de onda com ótima penetração no tecido-alvo e a capacidade de produzir grande quantidade de produtos citotóxicos como o oxigênio sincleto. Em geral, os agentes sensibilizantes lipofílicos são captados pela célula por penetrarem diretamente pela membrana plasmática, e essa captação aumenta em proporção direta com a lipofilia. As moléculas hidrossolúveis, entretanto, são captadas por pinocitose. Há diversas pesquisas sobre desenvolvimento e aplicação de novos fotossensibilizantes. Os mais utilizados hoje em dia são corantes, como as porfirinas, as cianinas e o azul de metileno, por exemplo. Entretanto, são vários os relatos de uso de lipossomos, que têm como vantagem o seu caráter anfifílico, que auxilia na difusão entre tecidos, e até mesmo de nanopartículas, que apresentam alto grau de versatilidade em suas estruturas e podem servir de carreadores, aumentando a concentração dos fotossensibilizadores no tecido-alvo. As fontes de luz mais empregadas nessa técnica são o laser e o LED, ambos de baixa potência. Qualquer que seja a fonte de luz, a mesma precisa produzir um comprimento de onda compatível com o fotossensibilizador, com capacidade de penetração adequada e por tempo de ativação específico para cada região. Sobre os efeitos colaterais desta técnica, os principais estão ligados às características químicas e concentração do fotossensibilizador, que seria aqui a dosimetria luminosa empregada e tecido-alvo. No tratamento de infecções, aparentemente pouco ou nenhum efeito colateral são descritos. Isso se deve ao fato de a maioria dos fotossensibilizadores empregados para esse tipo de tratamento serem mais tóxicos aos micro-organismos quando comparado às células dos hospedeiros.
Os efeitos colaterais geralmente são observados nos casos de tratamentos pacientes oncológicos, sendo descritos principalmente casos de fotossensibilização cutânea e efeitos indesejáveis como náusea, vômito e alterações transitórias de enzimas hepáticas em pacientes que receberam administração sistêmica de alguns fotossensibilizadores. Além disso, o tratamento tópico com PDT também pode desencadear sensações dolorosas, ardência ou prurido restrito à área irradiada. Aqui, pessoal, para finalizar, é apresentado para vocês a conclusão, que nos traz que, devido aos resultados promissores e à simplicidade da técnica, a PDT pode ser uma alternativa eficaz para o tratamento de diferentes enfermidades. Contudo, novas pesquisas são fundamentais para o desenvolvimento e elucidação da técnica, como o advento de novos fotossensibilizadores, o aperfeiçoamento do que diz respeito ao rendimento da terapia e a elaboração de protocolos terapêuticos, visando, entre outras coisas, a redução dos efeitos colaterais percebidos. Aqui, pessoal, estão as nossas referências, a base da nossa apresentação, para nosso levantamento bibliográfico para poder montar essa apresentação para vocês, que vai desde artigo de aplicação da técnica, até mesmo artigo de revisão de literatura apresentando os diferentes usos da terapia fotodinâmica, tá? Então, é isso. Deixo aqui o nosso muito obrigado a todos pela atenção e estamos aí abertos a perguntas e considerações sobre o nosso trabalho.